agora. Agora com vocês, tá? Nessa vibe de aulas online. O nosso mestre maravilhoso, mestre dos magos, no tamanho e no conhecimento, Luiz! Agora sai da frente, cara. Pronto. Foi. Mas não tem função. Sai daí, é o Luiz! Sei quem é pior, gente, ou ele? Acho que é a gente. Sai daí! Agora é o Luiz. Agora sou eu? Agora é você, mais uma vez. Pessoal, tá todo mundo ouvindo, né? Então foi. Acho que sempre, só. É. Vamos nós. O musical não foi dos melhores, não, né? Boa tarde, galera. O pessoal sabe que a Tamires não é muito certa da cabeça, não, né? Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui. Rapidinho. Ah, tá brilhando, hein? Passei um lustramóvel aqui pra poder ficar no esquema. Brinquinho, perfume. Iluminação. Tudo no esquema? Dá só um retorno, vocês estão me ouvindo. Isso é pra ver se você também vai ouvir. É, porque eu preciso só... Gente, tem alguém como alguém falar no áudio? Não aguenta mais falar que tá ouvindo lá. Mas vocês... Tem alguém aí com áudio ligado? Pode falar, pra ver se a gente vai estar ouvindo o áudio. É, eu queria que alguém falasse um oi, um boa tarde, um deixa de ser chato, qualquer coisa assim. Pra saber se o áudio está saindo aqui. Bom dia, galera, tudo bem? Então não A tá gente saindo. tá falando. É, mas não Ricardo, o áudio não tá saindo. O áudio do Luiz não tá saindo. Então, aguenta mais um pouquinho. Espera aí, rapidinho. Não liguem pra essa cara feia aqui do lado não, porque... Essa cara linda. Ridículo. Luiz, vou nem falar nada, tá? Não tô calado por errado, então... Peraí, eu sabia, tinha alguma coisa errada. Gente, eles estão só escrevendo. Agora foi. Falem. Falem. Oi. Isso, agora sim. Agora vocês podem interromper o Luiz a hora que vocês quiserem, que ele vai ouvir vocês. Maiara, eu tô escrevendo por causa da obra aqui. Tudo bem, Maiara, a gente entende, mas quando quiser pode botar o barulho da obra aí pra chamar a atenção. Então, gente, até semana que vem. Um forte abraço, tá? Estudem aí direitinho, façam uma lista. Semana que vem a gente vai estar resolvendo isso aí. Falou? Pode ir, normal. Ah, tá habilitado. Pode pedir de novo. Não dá, não tem como. Esse negócio desse Meet assim é uma apagação de mico. É tanta coisa que dá zebra na hora que é muito engraçado. Tem que ser realmente muito artista. Galerinha, vamos lá. Na semana passada nós resolvemos a lista 3. Aí eu pedi a vocês algumas sugestões de assuntos, mas acabou que sugestões de assuntos não rolou. A sugestão que rolou foi que eu buscasse, além das questões diretas, militares, trabalhasse com questões um pouco mais contextualizadas, tipo Enem. Eu tentei mesclar isso essa semana e escolhi aí o assunto de estatística, né, de tratamento de dados em si, porque eu trabalho com proporção, com média, aqueles assuntos que recorrem bastante nas provas. E tem muito raciocínio lógico, né? Os conhecimentos assim específicos dessas questões são muito poucos. Então, muita interpretação, e o que são questões bem grandes, né? Para a gente estar desenvolvendo. Não sei se teve tempo hábil de vocês tentarem fazer todas. Queria até um feedback de vocês aí, por escrito ou falando quem conseguiu resolver, se teve alguma dificuldade, para a gente começar a fazer essa correção e discutir algumas questões aí de forma mais enérgica. Como é que foi isso aí?
Deu tempo de fazer? Ou vão deixar para fazer comigo? Como é que foi isso? Eu fiz as questões. Foi tranquilo? Foi, só que a 2 eu fiz, mas não sei se está certo. E tem uma também que eu estou com dúvida entre duas opções. Mas quando chegar lá eu falo. Beleza. Mais alguém? Vamos lá, então, se ninguém mais quer se pronunciar, deixa eu deixar comigo aqui, verificar logo essas questões, para a gente ver isso. Então, a primeira questão, vou botar aqui uma luneta aqui, porque essa idade de 23 anos está me deixando assim meio, com a vista meio confusa. Os gráficos a seguir mostram a quantidade de usuários ativos das 5 redes sociais mais populares no Brasil nos anos de 2016 a 2018. Sabendo que em 2016 o Instagram já existia, mas não figurava entre as 5 redes sociais mais utilizadas no Brasil, podemos afirmar que o crescimento percentual de usuários brasileiros nessa rede social de 2016 a 2018 foi. Então ele começa com esse texto aí, mostra o gráfico. Em 2016, 5 redes sociais, tá? Onde você consegue verificar que em 2016, entre essas 5 principais redes sociais, o Instagram não estava ainda. Já em 2018 o Instagram vem, e vem com força total. Então o que ele pede aí? Para analisar as informações abaixo, marcando verdadeiro ou falso em cada... Ih, tô ficando maluco, né? Aí já li a segunda questão emendando na primeira, não esquenta não, isso é coisa de maluquice mesmo. Analisando os dois gráficos, um em 2016 e outro em 2018, a gente tem a seguinte opção. Na letra A, isso acontecia de forma inferior a 40%? Teria como verificar isso? Ou a gente não conseguiu entender ainda o que a questão está pedindo? Se comuniquem comigo para a gente poder estar... Ninguém vai se pronunciar? Ele quer saber o crescimento percentual de usuários brasileiros da rede social de 2016 a 2018, ou seja, o que o Instagram cresceu. Não? Galera, vamos lá, falem comigo. Estão analisando ainda a questão, o gráfico. Mais alguém para dar uma sugestão de opção? Professor, marquei a D. Superior a 100%? Sim. Como é que já se partiu para esse caminho aí? Por quê? Calma aí, deixa eu abrir aqui rapidinho a questão. Vamos organizar o raciocínio para a gente tentar chegar no... Dá um minuto. Ai, Jesus. Macobras? Vou tentar ajudar, vou tentar nortear isso aí. Tem gente falando comigo que não conseguiu entender como as coisas funcionaram. Então, olha só, você quando observa em 2018 o Instagram, está aí marcando 74 milhões, correto? Já em 2016, o Instagram não aparece. Se ele não aparece, você pode afirmar com certeza que ele estava com menos de 36 milhões. Porque o menor dos 5 aí que apareceu, do Facebook, WhatsApp, o YouTube, o Twitter e o Snapchat, o menor é o Snapchat com 36 milhões. Quer dizer, se o Instagram não aparecia, com certeza era menor que 36 milhões. Então, se você
observa alguma coisa menor que 36 milhões e em 2018 aparece com 74 milhões, se fosse um crescimento de 100%, no mínimo iria dobrar de 36 milhões para 72 milhões. E o Instagram aparece com 74 milhões. Então, se isso está acontecendo, o crescimento você pode afirmar sem problema nenhum que é maior do que 100%. Já que a gente considera o Instagram em 2016 com menos de 36 milhões. Todos conseguiram chegar no raciocínio? Quem falou comigo aí escreveu que eu não tinha entendido? Então acho que agora deu para esclarecer, né? Essa é uma questão de você analisar resultados sem precisar fazer muita conta. É analisar mesmo de forma lógica o que está acontecendo com a situação gráfica. Foi? Então a letra D é a correta aí, superior a 100%. Eu acho que a gente já consegue passar para analisar a segunda questão. Mais uma questão aí de análise, né? Fala assim: analise as informações abaixo, marcando verdadeiro para as verdadeiras e F para as falsas. Na primeira, no regime de juros compostos, a taxa de 1% ao mês é equivalente à taxa de 12% ao ano. Galera, isso aí é verdadeiro ou é falso? No regime de juros compostos, a taxa de 1% ao mês é equivalente a uma taxa de 12% ao ano. E aí, Eu acho que é verdadeiro? falso. Acha que é falso? Mais alguém? Sim. Se fosse no regime de juros simples, essa afirmação estaria correta. Porque no juros simples, juro, ele é fixo. No juro composto... A gente viu isso na semana passada, né, professor? Isso, exatamente. No juro composto é aquele sistema de capitalização de juros sobre juros. Então você não pode afirmar que é 12 vezes 1%. Na verdade, você teria 1,12 elevado... 1,10 né, elevado a 12, não vezes 12. Então essa primeira aí a gente pode considerar falsa. Então já vou marcar aqui a primeira opção falsa. Na segunda, se o montante é igual ao capital mais juros no regime de juros compostos, capital é igual ao montante sobre 1 mais taxa de juros elevado ao período. Isso é verdadeiro ou é falso? O que vocês acham aí? Isso é verdadeiro ou falso? Isso aí, acho que é falso, professor. Acho que é falso. Então vamos analisar se é falso. Está escrito assim: capital, vou botar o C, tá? Igual a montante 1 mais taxa de juros, a gente chama de I, elevado ao período que a gente chamou de T. É isso aí que acontece, certo? Desenrolando a forma. Se você multiplicar cruzado, isso vira montante, ó, montante vezes 1, né? E capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Essa aqui é a fórmula de quê? Essa aqui. Do montante. Do montante. De quê? De juros simples? No juros compostos. De juros compostos. Então, essa afirmação é verdadeira ou é falsa? É verdadeiro. É verdadeira. Então, verdadeira. Conseguimos mostrar aí que é verdadeira essa opção. Fechou? Sim. Na outra, deixa eu apagar aqui essa. Se considerados o mesmo capital inicial, período e taxa, o montante de juros simples nunca será igual ao montante em juros compostos? Se a gente considerar aí capital inicial, período e taxa o mesmo, o montante em juros simples vai ser o mesmo montante em algum momento em juros compostos? Isso é verdade ou é falso? Verdadeiro ou é falso? E aí, gente?
Falso? Um aí está achando que é falso, mas alguém acha que é falso? Eu acho que é falso. Acha que é falso também? Bom, vamos tentar então verificar se isso acontece. O que ele está dizendo é o seguinte, vamos lá. Vamos considerar o mesmo capital, período de taxa, montante nos juros simples nunca será igual ao montante em juros compostos. Então, olha só, montante, vou botar assim, juros simples, igual ao montante em juros compostos. Bom, vamos lá. Montante em juros simples. Como é que é calculado o montante em juros simples? Como é calculado o montante em juros simples? Capital que multiplica 1 mais I vezes a taxa, né, o período, não é isso? No juro composto, acabamos de ver a fórmula. Capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Até aí, tudo certo? Sim. Se você considerar o que ele falou aí, mesmo capital inicial, período e tudo, então o que vai acontecer? Você pode cortar esse C com esse C. Você fica com 1 mais IT igual a 1 mais I elevado a T. Concorda? Olha, vamos ver se isso aqui em algum momento a gente consegue ter uma igualdade, né? Se nunca acontece aquilo ali. Então eu vou supor o seguinte, para provar isso, eu vou tentar achar um valor que pelo menos isso aconteça. Vamos imaginar que o I vale 1, então a taxa aí de 1%, 1 não, vou botar 10%, fica mais fácil fazer conta. 10%, e o período de 1, não seja que seja um mês, um ano, se for aqui ao mês, aqui vai ser mês, se aqui for o ano, aqui vai ser ano também. E vou fazer essa substituição para ver o que vai acontecer ali. Substituindo aqui, ó, 1 e 10%, eu vou ter 1 mais 0, deixa eu apagar aqui. 0,1 vezes 1. Vê se concorda com isso aí. Que vai ser igual aqui. 1 mais 0,1 elevado a 1. Substituindo aí os valores todos. Vamos ver como é que fica nesse primeiro momento aqui. 1 mais 0,1 vezes 1, 0,1. 1 mais 0,1, 1,1 elevado a 1. 1 mais 0,1, 1,1 igual 1,1 elevado a 1, 1,1. Então, consegui o momento onde isso acontece. Agora, a gente vai analisar novamente a pergunta. O que está falando aí? Se considerarmos mesmo o capital inicial, período e taxa, o montante em juros simples nunca será igual ao montante em juros compostos. A gente acabou de achar um valor aqui onde isso ocorre. Como a gente pode afirmar essa situação? Gente, os juros compostos, ele parte num primeiro momento, no primeiro mês, na primeira classificação dele, como a mesma fórmula de juros simples. A partir da segunda aplicação, do segundo período, que começa a ser juros em cima de juros. Então, no primeiro mês de aplicação, por exemplo, tanto os juros simples quanto os juros compostos eles vão bater com os mesmos valores. Só a partir de então que vão ter valores diferentes. Então, essa aí estaria falsa também, né? Ficou claro? Então, mais um valor falso para a gente. E por último, vamos lá. Em juros compostos,
O valor N de prestações iguais no financiamento é determinado pela razão entre o total financiado C e o N. Multiplicando-se esse resultado pela taxa de juros e as prestações ficam C vezes I sobre N. Isso é verdadeiro ou é falso? Para a gente encerrar isso aí. Tem como você fazer Eu isso? coloquei falso. Botou falso? Isso seria verdadeiro como? Essa aí só seria verdadeira se os juros fossem simples. Porque nos juros compostos, você calcular a taxa mensal, o valor mensal das prestações, você teria que primeiro aplicar a fórmula de juro composto para depois dividir pelo número N de prestações. Então não daria para fazer com essa característica que ele determinou aí. Então essa é falsa também. Analisando aí, F, V, F, F, nós temos a letra B de bola, né? Então fica sendo a letra B para essa segunda questão. Vamos lá, terceira questão. Vamos ver se essa tem que analisar caso a caso ou vai sair direto. Em 2000, certo país da América Latina pediu um empréstimo de $1 milhão à FMI para pagar em 100 anos. Porém, por problemas políticos de corrupção, nada foi pago até hoje. A dívida foi sendo rolada com a taxação de juros compostos de 8,5% ao ano. Determine o valor da dívida corrente no ano de 2015 em dólar, considerando 1,085 elevado à quinta, aproximadamente 1,5. Eu acho que essa questão a gente já comentou sobre ela. Lembra dessa questão? Sim. Então, essa questão é uma questão que você consegue aplicar direto a fórmula de juros compostos. Ou seja, onde o montante ele é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. No nosso caso, está procurando o montante mesmo. O capital é de 1 milhão, né? Então, 1 milhão, que multiplica 1 mais o I, 8,5%, então 0,085, né? 0,085. Elevado, foi de 2000 a 2015, 15 anos. Então ficaria essa história aí para a gente trabalhar. Então o montante seria igual a 1 milhão, que multiplica 1,085 elevado a 15. Eu lembro a vocês que a gente pegou isso aqui, foi até a dúvida da história, né? Porque ele deu que 1,085 elevado à quinta era aproximadamente 1,5, não foi isso? Aí nós desmembramos isso aqui, 1,085 elevado à quinta vezes 1,085 elevado à quinta vezes 1,085 elevado à quinta. Aí ficou 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 como resultado. Aí se achou o quê? O montante ficou 1 milhão. Vou passar só o valor para cá, né? Que eu acredito que vocês já tenham feito aí. Um, dois, três, 4. Acho que ficou essa história aí. Montante. No final das contas ficou 3,375 milhões. Nós já havíamos feito essa questão, comentado sobre ela. Eu acho que a principal deixa dessa questão é você conseguir fazer essa saída aqui.
é entender como utilizar isso. Eu acho que é o principal ponto da questão. As contas em si eu não vejo tanta importância assim. Não sei se vocês concordam comigo nesse aspecto. Agora, essa jogada aqui, esse algebrismo aqui, eu acho que é bastante importante a gente estar trabalhando. Podemos passar? Sim. Quarta questão, vamos ver se a gente consegue respirar um pouquinho. O pagamento de uma televisão foi feito sem entrada, em 5 parcelas mensais iguais, corrigidas a juros simples, pela taxa de 0,7% ao mês. Dessa forma, no final do período, o valor pago em percentual será maior do que o inicial em. Essa é uma questão para a gente responder de olho fechado. Qual é a resposta disso aí? Ou a forma de fazer? Multiplicar a taxa de juros por 5, que é o tempo, né? Exatamente. 0,7 vezes 5. Exatamente. Se nós estamos trabalhando no sistema de capitalização de juros simples, esse juro ele é fixo. Então, se você tiver 5 prestações, você vai multiplicar esse juro por 5. Se tiver 12 prestações, você vai multiplicar esse juro por 12. Então, trabalhou com juros simples, fica muito mais fácil a gente ter o entendimento. Então, no nosso caso aí, com uma taxa de 0,7% ao mês, e são 5 meses de parcelas mensais, então você tem lá 5 vezes 0,7%, que dá 3,5%. Então, essa questão aí que eu falei, era para a gente respirar, pensar rapidinho e resolver de forma bem rápida e direta. Fiquem sempre atentos a isso. Juros simples é direto o nosso raciocínio. Fechamos essa? Sim. Vamos apagar aqui para a gente fazer a próxima. Quinta questão. O gráfico abaixo representa o desmatamento da Amazônia em quilômetros quadrados durante o seguinte período, de 1988 a 2011. Observe, então você tem aí um gráfico, né, um gráfico em linhas, certo? Onde você tem valores pontuais, os anos na horizontal, de 88 a 2011, e a questão do quilômetro quadrado na sua vertical. Por exemplo, em 1988, o desmatamento era de aproximadamente 21.050 quilômetros quadrados. Era o desmatamento aí na Amazônia. Eu vou pegar um outro exemplo. Em 95, por exemplo, você tinha lá 29.059 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Em 2011, você tinha 6.418 quilômetros quadrados de desmatamento. Então, vamos considerar as informações e vamos ver o que é correto e o que não é correto aí de cada uma das informações. Letra A. O maior pico de desmatamento ocorreu no ano de 2004. Verdadeiro ou falso? Falso. Qual foi o maior pico? Professor, Fale. o senhor fez a 3 e a 4 já? Eu pensei que a gente estava na 3. Fizemos. Então eu estou olhando, pensei que era. Fale mais alto agora que a gente não conseguiu estar ouvindo. Não, eu pensei que a gente ia para a 4 agora, mas pelo jeito não tá. Não, a 4 foi dos juros simples, das prestações. Sim. Que multiplicou sim as 5 prestações vezes 0,7%. E achamos 3,5%. Se localizou? Aham. Então, voltando lá, a letra A. O maior pico, então, de desmatamento foi em qual ano? 95. 1995, beleza. Uhum. Foi o maior pico. Na letra B, entre os anos de 2008 e 2010, ocorreu o menor pico de desmatamento. É verdade isso? Não, Qual foi o menor é pico? falso. É entre 2010 e 2011. 2011, né? 2011 foi o menor pico, né? Está marcado aí em 2011. O menor pico de desmatamento. Letra C.
No ano de 1991, o desmatamento foi maior comparativamente que o ano de 1990. Tá errado? Foi menor, né? Foi. Foi menor, se analisar o gráfico aí. Na letra D, considerando os anos de 92 e 94, o desmatamento permaneceu constante. Errado também. Foi maior ou menor? 92, 94, maior. 94 foi maior, né? Isso. Então 94 foi maior. Sobrou pra gente a letra E. A área desmatada apresenta queda entre os anos de 1996 e 97, voltando a subir no ano de 1998. Essa é verdadeira, né? O gráfico mostra aí claramente essa situação. Você tem lá de 96 a 97, você tem uma queda, mas para 98 sobe novamente. Então a letra é a verdadeira nessa história. É uma questãozinha tranquila de ser observada, né? Só fazer com atenção. Não requer assim cálculos, nada disso, é só interpretação do gráfico mesmo. Nem interpretação, né? Porque é questão pontual aí. Os valores comparativos estão muito diretos para a gente. Então acho que essa aí está bem tranquila. Já na questão 6, o gráfico a seguir mostra o número de vagas oferecidas no Colégio Pedro II para o ingresso dos alunos no ano letivo de 2016. Então tem uma tabelinha onde você tem grupos, né, agrupamento de 3 anos, 4 anos, depois ensino fundamental, o primeiro, segundo, sexto ano, depois as séries do médio regular, depois médio integrado, o PROEJA, né, e o PROEJA em administração e o PROEJA em informática. Pergunta seguinte: quantas das modalidades acima apresentam uma quantidade de vagas maior que o número de vagas oferecidas para o sexto ano do ensino fundamental? Eu acho que está muito clara essa questão. Quais são? Acho que apresentam maior quantidade de vagas do sexto ano do ensino fundamental. Se você vai lá no sexto ano do ensino fundamental, você tem 346 vagas. Quais desses aí tem uma quantidade de vagas maior, oferece mais vagas? O primeiro ano do fundamental e a primeira série do ensino médio. Então, o primeiro ano do fundamental, nós temos 481 vagas. E a primeira série do ensino médio regular, né? 580 vagas. Totalizando um total de 2 modalidades. Então, a letra B é a nossa resposta. Bem tranquila essa, né? Sétima questão. Todos juntos aí? Sim. O gráfico abaixo mostra informações sobre a participação dos 3 únicos vendedores de uma pequena corretora no valor total de vendas de seguros no segundo quadrimestre de 2015. Então nós temos aí de maio, junho, julho e agosto. Os vendedores: Roberto, Mário e Ana. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. Na letra A, temos que analisar a seguinte afirmação: não houve mês em que 2 vendedores tiveram o mesmo valor de venda. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Se você pensar em julho, nós tivemos aí o Roberto e o Mário com o mesmo percentual de 35% de vendas. Certo? Então essa aí é falsa. Letra B. O valor das vendas de Roberto em junho e o valor de vendas de Ana em julho foram necessariamente iguais. Verdadeiro ou falso? Professor, eu marquei essa. Só que aí, foi essa aí que eu fiquei em dúvida também, por conta da letra C. Beleza. Mas eu marquei a B.
Então, essa aí foi considerada verdadeira. Vamos ver se isso é verdade. Vamos voltar ao gráfico. O gráfico ele está mostrando para a gente valores percentuais, certo? Se são valores percentuais, gente, você não tem informação sobre o quantitativo, e sim sobre o percentual. Significa, por exemplo, no mês de maio, se você tivesse 100 mil, ou melhor, 100 reais de vendas, por exemplo, o Roberto teria vendido 30. Mas se a venda fosse de 200, o Roberto teria vendido 60. Então, essas informações aí são informações percentuais, não tem quantitativo. Se não tem quantitativo, você não pode afirmar nada sobre o valor de vendas. Você só pode falar sobre o percentual. Por isso que essa é falsa. Caso você pudesse falar, aí você teria como dizer se é verdadeiro se você estivesse falando de quantitativo. Mas quando se trata de percentual, não. Porque o 30% de um mês pode equivaler a um valor e no outro mês os mesmos 30% pode equivaler a um valor diferente, maior ou menor. Tá certo? Tá claro então por quê? Que é falso? Sim. Na letra C, o valor das vendas de Mário em agosto foi necessariamente menor que o valor das vendas de Ana em julho. Verdadeiro ou falso? Professor, se seguir a lógica da anterior, não tem como afirmar sobre o valor. Exatamente. Pelo mesmo motivo da alternativa anterior, a gente pode dizer que isso aí é falso, porque não continuamos sem falar de valores nesse gráfico. Estamos falando de percentual. Na letra D, diz o seguinte: no mês de maio, o valor das vendas de Ana necessariamente correspondeu a 250% do valor de vendas de Mário. Agora a gente tem que analisar isso. Primeiro, o valor de Ana em relação a Mário no mês de maio, né? Ana vendeu 20%, certo? E Mário vendeu 50%. Vê se foi isso, se está certo. Concorda com isso aqui ou não? Aqui eu tenho percentual de quem? 20% é de Mário, né? Isso. Aqui de 50%, Ana. Quando você fizer a proporção, ele quer saber Ana em relação a Mário. Concorda? Se é Ana em relação a Mário, você coloca 50 por 20. 50 por 20, você vai ter o quê? 50 por 20. Simplificou aqui, ó, 5 por 2, 2,5. Como ele quer a resposta em porcentagem, você multiplica isso por 100, ou seja, 250%. Então, essa letra D ela é considerada verdadeira. Você pode até tentar analisar a letra E, que nesse caso aí tem. Diz que em todos os 4 meses do segundo trimestre de 2015, os valores de vendas da corretora foram iguais. Se você observar no gráfico, as porcentagens e essas colunas aí estão todas com o mesmo tamanho, certo? Mas continuamos falando de porcentagens. Então, embora elas tenham o mesmo tamanho, os valores podem ser sido diferentes, sim. Então, pelo mesmo motivo da letra B e C, nós não consideramos de forma verdadeira, essa também não poderia ser considerada. Porque o valor percentual não tem a ver com o valor venal total desses meses aí. Tá ok? Então, é só a letra D mesmo que nós poderíamos considerar. Fechamos? Oitava questão, vamos lá. O gráfico abaixo apresenta informações sobre o número de livros lidos no mês passado pelos alunos de uma determinada turma. Sabemos que a informação de todos os alunos consta nesse gráfico e que não há aluno que leu mais de 3 livros, utilize-se para responder as questões
a melhor forma envolvida aí do gráfico. Na primeira pergunta aí diz o seguinte: a média do número de livros lidos no mês passado por essa turma é exatamente. Então não vai ser nenhum valor aproximado. Nós vamos ter que calcular a média aí. Como é que nós poderíamos calcular a média nesse caso? É uma média aritmética simples? É uma média ponderada? Que média é essa? Média aritmética. Ponderada. Ponderada, né? Então, quais são os valores aí que nós vamos ter? Ó, 3 na parte de cima aí, vezes nenhum livro, né? Então, 3 alunos não leram nada, 3 vezes 0. Mas, depois você tem 10 alunos lendo um livro, 10 vezes 1. Depois nós temos 15 alunos lendo 2 livros. E depois nós temos 12 alunos lendo 3 livros. Num total de... Quanto vai dar isso? R$76. Aí em cima, 76. E os alunos, 40. 40 no total de alunos, né? Então, 3, 13, 40, isso aí. Eu vou botar o somatório aqui, ó. Mais 15, mais 12. Média vai ser igual. Então, 3 vezes 0 vai dar 0, você vai ter 10, mais 30, mais 36, isso tudo por 40. Então, a média aritmética aqui você tem realmente 76 por 40. 76 aí dividido por 40 deu 1,9, que dá a resposta letra C. Vê se deu para desenrolar bem essa. Vamos à nona questão. O gráfico apresenta informações referentes aos candidatos que se inscreveram para fazer uma prova. Na ficha de inscrição, os candidatos informaram que se tinham ou não irmãos. Com base nas informações do gráfico, é correto afirmar que o total de candidatos, a porcentagem dos que tinham irmãos corresponde a... Então, vamos ter que analisar agora o gráfico, o que está acontecendo. O gráfico está separado em números de candidatos e homens e mulheres. Na coluna que você tem homens, ele diz a quantidade de irmãos e a quantidade sem irmãos. Por exemplo, ó, homens aí. Os homens que não têm irmão são 140. Os que têm irmão, 100. Mulheres, você tem 40 sem irmãos e 120 com irmãos. Essa é a interpretação fria e direta do gráfico. Então vamos às porcentagens que ele está pedindo aí para a gente. Total de homens. Total de homens. Qual é? Qual o total de homens? 240. 240, que são os 140, que estão sem irmãos, mais os 100 com irmão, então 240. Acho que até aí está tranquilo, né? Vamos ver então logo de cara o total de mulheres. Seguindo o mesmo raciocínio aí. As mulheres, como é que ficaram aí? 160, não é isso? 40 sem irmãos, 120 com irmãos. 40 mais 120. Total 160. O número de pessoas com irmãos. Pessoas com irmãos. Ou seja, a quantidade de homens e mulheres com irmãos.
Qual seria? É 220. 220, né? São 100 homens e 120 mulheres. Então é 100 mais 120. 220 no total. Então, qual vai ser a nossa resposta? Ele quer saber esse percentual aqui de pessoas com irmãos em relação ao total, que é de 400 no total aqui, 400 pessoas, somando esses dois. Então, nosso percentual aqui seria de 220 em relação a 400, que dá um total de 0,55. 0,55 é equivalente a 55%. Então, essa questão 9 aí, a gente poderia trabalhar com essa característica, com esse formato. Fechamos essa? Eu fiz questão de esmiuçar bem o gráfico aqui, porque a questão 10 fala desse gráfico também. Então, talvez daqui seja mais fácil a gente até extrair o próximo assunto aí da questão 10. Está lá, mesmo gráfico da questão 9, só que ele faz uma análise diferente. Ó. Analisando as informações apresentadas no gráfico, pode-se afirmar corretamente que o número de homens com irmãos correspondente do número de mulheres com irmãos é. Então, você tem lá, número de homens com irmãos, você tem 100. Número de mulheres com irmãos, você tem 120. Então, agora, essa porcentagem que ele quer vai ser de 100 em relação a 120. Então, essa é a nova razão aí. Quando você pega isso aqui, você pode simplificar. 100 por 120, simplificou por 10, cortou. Aí sobra 10 dozeavos, né? Simplifica por 2, nós vamos ter 5 sextos. E que já te dá a resposta final. Então, corresponde a 5 sextos, que é a letra C. Fechado? E para desencantar, nós temos aí a questão 11. O gráfico apresenta uma comparação entre as porções que os alunos pesquisados consomem dos grupos alimentares citados, bem como as porções recomendadas pelo nutricionista. Então, nós temos aí um gráfico em barras, né? No caso aí, as barras estão todas barras horizontais. E você tem grupos de alimentos, por exemplo, açúcares doce, arroz, pães, massas, batata, mandioca, depois leite, queijo, iogurte, carnes e ovos, feijão e assim por diante. E em cada uma delas você tem uma porção recomendada pelo nutricionista e porções consumidas por adolescentes. Então, por exemplo, se analisar a primeira aí, açúcar e doces, você tem a porção consumida recomendada por nutricionistas é de uma porção e a de consumida pelos adolescentes é de 7,9. Estão acompanhando aí? Eu não sei se ficou, até na minha folha aqui, ficou meio estranho identificar o que era recomendado e o que é consumido. Tá bem claro aí na folha, na questão de vocês? Sim. A parte mais clara, né, é a recomendada e a parte mais escura consumida. Concorda? Sim. Então vamos analisar cada uma das opções. Por exemplo, a letra A. O número de porções consumidas de óleo e gorduras é o triplo do recomendado. Então, óleo e gordura, está lá. Onde é que está óleo e gordura? Recomendado 1. Consumido 2,1. Essa opção A está correta? É o triplo do recomendado? Não. Não, então essa aí está falsa. Não é essa opção ainda. Na letra B, o número de porções consumidas de leite, queijo e iogurte está acima do número recomendado. Leite, queijo e iogurte
Consumido. Ou melhor, recomendado, né? 3. Consumido. 2,5. E aí? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso também, né? Está abaixo do recomendado. Letra C. Os alunos consomem 12 porções de açúcar e doces para cada porção de verduras e legumes consumidas. Isso é verdadeiro ou falso? Falso, não? Totalmente falsa, né? Olha lá a diferença. Seria de 1/3 a diferença. Os açúcares e doces é de 1 consumido e de verdura 3. Então não são 12 porções a mais ou a menos. Então a letra C está falsa também, está fora do padrão. Os adolescentes, letra D. Os adolescentes consomem em 4 dos 8 grupos alimentares citados mais do que o dobro dos recomendados pelos nutricionistas. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Você pode observar, ó, no caso de açúcares e doce é bem maior que o dobro. No caso de carnes, ovos, feijões e legumes é mais que o dobro também. Dá para observar aí. Óleo e gordura mais do que o dobro também do recomendado. Então só aí você já consegue marcar a letra D sem problema nenhum. Analisando de forma rápida a letra E, a gente pode pensar o seguinte: o número de porções consumidas de carne, ovos e de feijões leguminosos supera o número de porções consumidas de arroz, pães, massa, batata e mandioca. O que não é verdade, é só analisar o gráfico direitinho que não supera. Então não tem dúvida aí que é a letra D. Enfim, então galera, o que acontece aí? Eu não sei se vocês conseguiram perceber e se eu consegui chegar ao objetivo dessas questões. Eu não sei se vocês perceberam que esses tipos de questões são questões que são mais trabalhosas. Embora você não tenha um conhecimento muito específico, né, de cada uma delas, aquela questão de você estar gravando fórmula e aplicando os conceitos de forma direta, são questões que te cansam. São questões que você tem que estar com preparo psicológico mais tranquilo para poder fazer. São questões de tipo o que ocorre, por exemplo, nas provas do Enem. Nas provas militares as coisas são um pouquinho mais diretas. Então essas questões elas requerem assim, um raciocínio mais maçante. Não sei se vocês conseguiram perceber isso, se eu consegui chegar a esse objetivo. Por exemplo, você resolvendo aqui, eu resolvendo essas questões, eu tenho certeza que fica muito mais chato do que quando você resolve aquelas questões direto, inclusive que a gente veio fazendo revisões em aulas anteriores. Fica bem maçante, uma quantidade de informação muito grande para a gente estar raciocinando em cima de cada uma delas. O que vocês acham disso aí? Professor, eu prefiro. Porque essas questões, como o senhor falou, você não precisa de muito conhecimento sobre os assuntos. Se você pensar um pouquinho, com o básico você consegue fazer. Então não tem aquela coisa de, esqueci a fórmula, não vou conseguir fazer. Exatamente, eu concordo com você. Embora você tenha que ter conhecimento também, né, das coisas mais técnicas, mais objetivas, esse tipo de questão, muitas das vezes você, pelo conhecimento de razão e proporção, regras de 3 e conhecimentos básicos de estatística, de média, os assuntos principais, você consegue desenvolver bem. Esse assunto que nós trabalhamos hoje, essa revisão, é o assunto que fala de tratamento de dados, tá? Ou tabelas e gráficos estatísticos, tem esse ramo aí que trabalha com essas coisas. Então, quando começar a aparecer coisas desse tipo, questões desse tipo, você pode ficar tranquilo, porque você sabe que vai ter um trabalho maior de interpretação, mas de modo geral, o que você tem de conta a ser feito e tudo, são coisas mais fáceis. Eu vejo dessa forma. Para a semana que vem, vamos ter mais questões aí, mais revisões.
de assuntos diversificados também. Volto a perguntar a vocês, tem algum assunto específico que a gente faça revisão ou posso dar sequência a esse nosso conteúdo aí sem problema? Por mim, pode continuar assim. Vou selecionar então com carinho as próximas questões também e na semana que vem a gente vem resolvendo. Tenta, gente, quem não está conseguindo ainda tempo, tenta se dedicar um pouquinho e tentar resolver as questões. Se vocês começarem a resolver as questões de forma mais rápida, a gente só discutir rapidinho as questões, eu consigo até trabalhar nessa nossa live um quantitativo maior. Trabalhar entre 15 e 20 questões, aumentar, porque eu tenho trabalhado sempre com 10, né? Hoje eu passei para 11 e tudo, mas eu acho que eu vou já para a próxima eu queria trabalhar com pelo menos 15 questões para a gente estar resolvendo. A não ser que o assunto for mais extenso, aí eu diminuo o quantitativo de questões, mas fora isso eu quero cada vez fazer uma quantidade maior com vocês. Tá certo? Tá bom. Então, deixa eu ver se a Tamires quer falar mais alguma coisa com vocês. Foi um prazer estar com vocês mais uma semana. Fiquem com Deus aí, até a próxima e qualquer coisa é só acionar com a gente. Então, Tamires vai chegar aqui e vai falar. Não se assustem não, tá? Mas, Cheguei. Gente, só para avisar, né, e lembrar que amanhã também tem aula de biologia 2h30, tá bom? Já tá confirmado com o professor tudo certinho, ok? Foi, meu povo? Lindo, maravilhoso. Tá bom, Tamires. Oi? Tá bom. Tá bom? Show, Dri. Alexia, conseguiu acompanhar, Alexia? Sim, sim. Botou tudo aí falso, verdadeiro, com certeza. Isso mesmo, tá certo. Beleza. Gabriel, tudo certinho. Cleison. Show Sim. de bola. Beleza. Cleison falou alguma coisa? Não, quem falou foi o Gabriel. Que Cleison susto, só né? escreveu. Sim. Que susto. Tá bom. Tá ok então, gente. Manda mensagem pros amiguinhos de vocês, tá? Pra assistirem as aulas, pra participarem. Porque tá difícil, hein? Ó, a galera não tá vindo não assistir as aulas. Não sei se eles estão assistindo os online, só pelo YouTube, mas a gente já não sabe mais o que fazer pra essa galera assistir, tá bom, pessoal? Um beijo grande, bom descanso. Quem não tá com a matéria em dia, não descansa, coloca essa matéria em dia, tá bom? Foi? Beijos pra vocês. É isso que eu quero, sair da tela aqui escondida. Fiquem com Deus, tá? Tchau, até amanhã, pessoal.